Olá! Esta é a segunda aula do nosso curso Conceitos, Preconceitos e Fatos, dentro do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Depois da primeira aula, eu fiquei remoendo com os meus botões, imaginando que você poderia estar levantando na sua cabeça o seguinte questionamento: mas por que falar sobre envelhecimento? Por que esse fenômeno é importante? Muito bem, nesta aula eu quero dar para você alguns números, algumas estatísticas e algumas datas também, que vão te dar elementos para você entender por que é importante falar sobre envelhecimento. Você vai ter um retrato bem objetivo do interesse pelo envelhecimento no mundo e principalmente no Brasil. Vamos lá! Vamos aos números. Nós vamos começar com um pequeno histórico das preocupações da sociedade com o grupo dos idosos. Quem determinou que a idade de 60 anos é o marco para uma pessoa se tornar idosa foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, através do braço dela chamada OMS, Organização Mundial da Saúde. Mas com o passar do tempo, as sociedades já estão fazendo adaptações a esse marco. Por exemplo, em países mais desenvolvidos, a velhice começa mais tarde. Em alguns países, e o Brasil está entre eles, já existe uma subdivisão. Os idosos vão de 60 a 79 anos e os muito idosos vão de 80 anos ou mais. A preocupação dos governos em geral, e portanto do Brasil também, com o grupo dos idosos, é bastante recente. Vamos ver algumas datas. Em 1982, em Viena, a ONU promoveu a primeira Assembleia das Nações Unidas sobre o Envelhecimento. Em 2002, em Madrid, a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. Entre uma e outra, a ONU declarou que 1999 era o Ano Internacional do Idoso. Dessa primeira Assembleia da ONU, de Viena, nasceu o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, do qual o Brasil é um dos signatários. Esse plano internacional marca o começo da regulamentação de políticas públicas para idosos. No Brasil, os dois primeiros documentos que regulamentam as políticas públicas sobre idosos são os seguintes: a Política Nacional do Idoso, PNI, aprovada por lei em 1994, regulamentada por decreto-lei em 1996. Que dispõe sobre os direitos sociais do cidadão idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso. E o Estatuto do Idoso, Lei Federal de 2003. Foi aqui que se estabeleceu a idade de 65 anos para alguém ser considerado idoso no Brasil. Deixa eu fazer um pequeno desvio para apontar uma curiosidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é de 1990 e o Estatuto da Juventude é de 2003. Um é anterior e o outro é posterior ao Estatuto do Idoso. Os três são documentos voltados para grupos etários. Bom, voltando ao nosso tema, houve necessidade dessas regulamentações porque o contingente de idosos da população aumentou muito. E aumentou muito rapidamente. Esse é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só do Brasil, mas no Brasil o ritmo foi muito veloz. A Europa, por exemplo, teve mais tempo para se adaptar ao envelhecimento do que nós. Bom, agora vamos à pergunta 4, que você vai responder por escrito. Pergunta 4. Eu apresentei para você uma figura de linha de tempo com datas importantes para a sistematização de políticas públicas para idosos.
Sugiro que você construa agora a sua linha do tempo, com datas importantes na sua vida. Eu posso dar exemplos para facilitar. O nascimento de seu pai, o nascimento da sua mãe, o seu nascimento, a sua entrada para o ensino superior, se for o caso, o seu primeiro emprego, se for o caso, o nascimento do seu primeiro filho ou do seu primeiro neto e assim por diante. Comparando as duas linhas do tempo, ou seja, o seu tempo de vida e o tempo das políticas públicas referentes ao envelhecimento, ocorre a você alguma constatação, alguma observação, alguma curiosidade? Muito bem. Resposta escrita, reflexões registradas, vamos adiante. Por que a população está envelhecendo? Eu fico imaginando que você está se perguntando neste momento, mas por que a população está envelhecendo? A que isso se deve? São duas as causas principais. Nós vamos tratar delas, mas antes disso, mais uma pausa, porque vem aí a minha pergunta 5, para você responder por escrito também. É a seguinte. Primeiro, pense num típico casal da classe média brasileiro que se casou nos anos 30, do século 20. Imagine quantos filhos normalmente esse casal produziria. Escreva esse número. Segunda parte. Depois, pense num outro casal igualmente típico, que se casou nos anos 70 do século 20. E escreva a quantidade esperada para a prole dele. Terceira parte. Finalmente, imagine um casal semelhante, típico, brasileiro, classe média, que está se unindo agora em 2021. E preveja quantos filhos eles terão. Bom, acho que dessa vez você não precisou de muito tempo para dar respostas, né? Provavelmente você usou como referência dados da sua família ou dados da sociologia ou da antropologia que você já conhecia. Importa é que você percebeu que famílias de 12, 15 filhos, que eram comuns no começo do século passado, hoje são muito raras. Então, a sociedade foi cada vez admitindo que os casais tivessem menos filhos. Até que hoje nós chegamos num ponto em que um casal pode decidir não ter filho nenhum. E isso é absolutamente aceitável, o que era esquisito no começo do século XX. Bom, então, as razões para essa diminuição da prole nas famílias são sociais e econômicas. Segunda coisa, as pessoas cada vez morrem mais velhas. A medicina, nesses últimos anos, nesses últimos 50 ou 60 anos, fez enormes progressos, auxiliada por um progresso também muito grande da tecnologia. Então, as pessoas morriam de doenças infecciosas e isso hoje é muito raro. A medicina pode se preocupar agora com doenças crônicas e trabalhar em cima de pesquisas sobre isso. Hoje é muito raro a gente ouvir falar que alguém morreu de tuberculose ou morreu de infecção por causa de um parto mal feito. Usando palavras técnicas, a taxa de fertilidade está diminuindo e a taxa de mortalidade está sendo empurrada cada vez mais para diante. E assim eu respondo aquela sua pergunta inicial: por que está havendo essa mudança demográfica? Por que o mundo está ficando cada vez mais velho? Nós estamos evoluindo de uma sociedade em que existia mais crianças do que velhos
para uma outra em que cada vez mais vai existir mais velhos do que crianças. Você já deve ter ouvido falar na denominação técnica para isso. É a inversão da pirâmide populacional. O envelhecimento populacional, será que ele afeta só pequenos grupos ou afeta muita gente? Eu, de novo, vou pedir licença e contar 2 fatos da minha vida. Primeiro, meu pai. Ele morreu com 68 anos em 1968. Não foi cedo. Na época, era uma idade bem razoável para se falecer. Hoje não. 50 anos depois, quem falece com 68 anos, a gente diz, nossa, como morreu cedo. Quando eu tinha 20 anos de idade, e alguém me dizia, ali tem alguém com 100 anos, eu ficava bem admirada, até queria ir lá conhecer essa pessoa, porque era uma raridade. Hoje, com meus 70 e poucos anos, eu já fui em uma boa quantidade de festas de aniversário comemorando 100 anos, de pessoas que estavam bem na vida. Então, com essas 2 historinhas e mais com a sua resposta à minha pergunta 5 anterior, eu acho que deu para você concluir que o envelhecimento não é um fenômeno teórico, abstrato, que está longe de você. Muito pelo contrário, ele está muito próximo de você. Ele vai ter reflexos na sua vida, não só porque você vai viver mais do que seus antepassados, como você vai trabalhar para velhos, você vai produzir para velhos, ou você vai conviver com velhos. Na pergunta 3, na outra aula, na primeira aula, eu acho que você já começou uma reflexão sobre as consequências da inversão da pirâmide populacional. Acho que está numa boa hora de você voltar lá na sua resposta e complementá-la com calma, acrescentando que outras ideias podem estar passando pela sua cabeça agora. Eu espero. Crescimento da população dos idosos no Brasil. Eu já disse que a população idosa no Brasil vem crescendo em ritmo muito acelerado e que isso acontece no mundo todo, mas no Brasil o ritmo de 1990, 1991 para cá vem sendo significativamente rápido. Eu quero dar para você alguns números, poucos, mas eles vão ser suficientes para você formar uma ideia de que esse fato é muito marcante entre nós. Quer ver? População com 60 anos ou mais, apresentada em porcentagem em relação ao total de brasileiros. Em 1980, nós tínhamos 6,1%. Em 1991, 7,3%. Em 2010, 10,8%. Existe uma projeção de que em 2050, 33,3% da população brasileira terá 60 anos ou mais. Em cima desses dados, eu, por minha conta, andei fazendo uns cálculos e cheguei no seguinte. Em 30 anos, de 1980 a 2010, a população com mais de 60 anos cresceu, em média, 0,16% ao ano. Em 40 anos, de 2010 a 2050, a população de 60 anos ou mais cresceu, em média, ao ano, 0,55%. É um crescimento expressivo. Agora, veja os dados se a gente destacar o grupo de 80 anos ou mais. Em 1980, nós tínhamos 0,5% da população de brasileiros com mais de 80 anos. Em 1991, 0,8%. E em 2010, 1,5%. Você concorda? Os dados são bem eloquentes.
estimativas de longevidade. Vamos falar de longevidade, que é um outro fenômeno que deixa muito claro o envelhecimento populacional no Brasil. Para nossa conversa, vou arredondar os números, embora as estatísticas são mais precisas, discriminando homens e mulheres e dando anos e meses. Mas é o seguinte, arredondando, quem nasce em 1980, ou nasceu, né, tem uma previsão de viver, em média, no Brasil, 62 anos. Quem nasceu em 1993, 68 anos. E quem nasceu em 2013 pode esperar viver até 74 anos. Em média. Em outras palavras, uma outra forma de ver a mesma coisa. Um bebê que nasceu em 2013 pode esperar viver 14 anos a mais do que um outro bebê que nasceu em 1980. Dá para entender que é bastante, né? Eu tenho a forte suspeita de que nesse momento você está fazendo a projeção de sua própria longevidade, de quanto você vai viver. Não faça isso, não perca seu tempo à toa. Esse número é uma média. Ele não considera a história de vida que você teve. Ele não considera as diferenças regionais do nosso país, que é imenso. Então, em vez de ir por esse caminho, vamos pensar, vamos refletir, sim, sobre a sua própria longevidade, mas de um outro jeito. Vamos por um outro caminho. E para isso, eu vou te fazer mais uma pergunta, você vai responder por escrito, é a minha pergunta número 6. É a seguinte: você tem uma alta probabilidade de desfrutar de uns bons anos a mais em relação às gerações anteriores à sua. Que ações você pode incorporar ao seu cotidiano para que a qualidade de sua vida nesses anos adicionais seja a melhor possível? Hora de concluir. Nós estamos encerrando essa aula por aqui. Eu espero que nela você tenha tido informações que tenham confirmado que o envelhecimento no Brasil é significativo e o seu ritmo é rápido. É possível que você tenha ido além das minhas informações, que você esteja se perguntando, mas o que acontece nos outros países? Quais as consequências desse envelhecimento rápido e significativo? E assim por diante. São questionamentos muito válidos, muito provocadores, muito interessantes, só que neste curso eles vão ficar de fora. Nós vamos focar em informações mais estreitas. Então, vamos nos ater ao nosso objetivo. A fonte principal dos dados apresentados nesta segunda aula é o livro que está aí abaixo. Eu recomendo muito, se você quiser ter mais informações sobre o envelhecimento populacional no Brasil, informações de fontes absolutamente confiáveis. Se você se interessa pelas consequências do fenômeno do aumento da população idosa para a economia do Brasil, eu vou recomendar que você comece a sua leitura por estes 2 pequenos livros. E se você está interessado no desenrolar histórico do tema da longevidade, eu também recomendo este outro livro que é uma preciosidade. Agora a nossa despedida. Eu agradeço pela sua atenção, por você ter seguido essa aula até o fim. Espero que ela tenha sido proveitosa para você e nós nos encontramos muito em breve
na nossa terceira aula. Na terceira aula, eu vou fazer uma viagem na história, vou lá para trás, na pré-história, e vou dar uma ideia da história da gerontologia, da geriatria no Brasil. Uma vez que o envelhecimento é o nosso assunto predileto. Até lá!